Shalom! Que esse dia 12 de janeiro de 2022 seja esse tempo especial que o Senhor está nos dando e nos direcionando para a semana da plenitude dEle. A Ele toda a honra, toda a glória, e que o nosso Senhor Jesus Cristo neste momento possa trazer sobre as nossas vidas o entendimento necessário para que possamos desfrutar do melhor do Senhor para a nossa vida. Então hoje é o terceiro dia e nós vamos continuar no capítulo 3 de Gênesis, que diz o seguinte: a serpente era mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Olha que coisa impressionante. Que neste momento o Espírito Santo possa nos trazer toda a revelação dessa palavra. É o que eu peço em oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aprendendo sobre a plenitude de Deus. É impressionante que no capítulo 2 Deus falou. Deus deixou muito claro para Adão: olha, você não vai poder comer daquela árvore. Não vai. Não coma. Você pode comer de todas as árvores, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer vai morrer. Está lá no versículo 17 do capítulo 2. E foi justamente essa a indagação da serpente aos ouvidos de Eva. E o interessante é que Deus havia falado para Adão. Então, Adão ensinou Eva. Eva sabia a verdade. Deus é pleno. Nós estamos aprendendo sobre o completo, a totalidade de Deus. E ontem foi falado para mim e para você que Deus confiou no homem, por isso que ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, não coma daquela árvore. Deus é pleno. O que mais me chama a atenção nesse texto, nesse capítulo 3 hoje, para a plenitude de Deus, é que Ele tem tudo no controle. Ele confia tanto em nós. E Ele declarou essa confiança quando Ele expressou essa verdade. E Adão ensinou Eva. Mas a serpente, a própria palavra diz que era astuta, mais que todos os outros animais. A astúcia estava nela. É assim que o inimigo age. Então foi justamente em Eva para quê? Para trazer a dúvida. Sabia do elo de unidade, sabia do elo de companheirismo, sabia do elo de única carne que Eva tinha com Adão. A serpente sabia desse elo. A serpente sabia dessa unidade. E foi justamente nela. Porque era a única que podia convencer Adão a comer. A serpente é esperta. O inimigo, o diabo é esperto. Ele vai simplesmente naquilo que pode lhe convencer. Ele sabia que a única pessoa que podia convencer Adão era Eva. Foi justamente nela. Foi justamente dela.
colocou a dúvida no coração dela. Vamos abrir os nossos olhos, porque muitas vezes o inimigo vai agir naquela condição que pode nos convencer. Isso pode nos fazer perder a plenitude de Deus. Então, não tinha outra maneira de vir a dúvida. A única pessoa que podia convencer Adão era Eva. E por isso que a serpente foi nela. Aí você pode falar, mas só tinha os dois. Pois então. E eu vou dizer para você que no final da tarde tinha uma terceira pessoa. Por que a serpente não foi convencer Deus? Hã? Por que a serpente não foi questionar, não foi indagar e colocar a dúvida em Deus? Para tentar fazer Deus retroceder naquilo que tinha dado como... É que a verdade, Deus fez aquilo para trazer uma aliança entre ele e o homem, para ter confiança entre os dois. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para isso. Para que gerasse uma confiança mútua entre os dois. Quanto mais o homem confiasse em Deus, mais Deus confiava no homem. Ou seja, isso aconteceu, sabe para quê? Para que o homem fosse totalmente dependente de Deus, que Deus pudesse trazer tudo o que o homem precisava, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus está deixando muito claro, você não precisa ter conhecimento nenhum, de nem do bem nem do mal. Basta você viver na minha presença, que todo conhecimento você terá. Mas como a serpente queria trazer independência para o ser humano, ela colocou a dúvida. Por que ela não foi atrás de Deus? Por quê? Por que ela não foi convencer Deus da independência do ser humano? O diabo é muito astuto. E ele vai fazer isso. Ele sempre vai trazer e vai mexer justamente naquela situação que pode nos convencer. Ele vai trazer dúvida naquilo que pode nos convencer. Muito cuidado. Os nossos olhos têm que estar atentos. Isso custou muito para Adão e Eva. Quando eles comeram daquele fruto, foi-se embora a plenitude de Deus da vida deles. O completo de Deus foi embora. Não pôde mais fazer parte de Adão e Eva. A vida toda preenchida foi embora. Porque a palavra mesmo diz que Deus se apresentava a eles no final da tarde. A palavra mesmo diz que todo final da tarde, no virar do dia, Deus se apresentava a ele. Na brisa da tarde, Deus se apresentava a ele. Deus se apresentava a ele. E a palavra diz que quando Deus se apresentou no virar da tarde, no começo da noite, quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. Ele teve medo. E a Escritura Sagrada diz que o próprio Adão respondeu para Deus. No versículo 10. Está escrito aqui, ó. Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Conhecimento, árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão viu ele e Eva despido, veio o conhecimento do bem e do mal. Não é bom que eu fique despido. Morreu. Perdeu a plenitude de Deus. Perdeu a totalidade de Deus. Perdeu o completo de Deus. Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal para ter uma confiança em Adão. Uma confiança em Eva. Isso não aconteceu. Aí
Deus responde. Perguntou o Senhor: você comeu da árvore da qual eu o proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi. Entenderam? A serpente foi justamente na parte que podia convencer Adão. A metade dele. O inimigo tem laçado vidas de muitos, justamente na área que pode convencer. Justamente usando aquilo que traz convencimento para a pessoa tropeçar, cair e se destruir. Então, vamos ter muito cuidado. Vamos preferir a plenitude de Deus, porque se a gente fazer uma retrospectiva daquilo que a gente aprendeu até agora, sobre esta plenitude maravilhosa, linda e única, da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, a gente vai perceber do cuidado e do amor de Deus para com a humanidade. A gente vai perceber do cuidado dos detalhes de Deus para suprir todas as necessidades da humanidade, do ser humano. A gente vai perceber o completo de Deus sendo construído para que a vida da pessoa a qual aceita Ele, ou para que a vida da humanidade ou do ser humano não se perca, não seja frustrada, seja completa. Muitas vezes a gente procura para um lado, para o outro, e a nossa verdade e tudo que é completo para nós está diante de nós, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, que é a palavra dEle, é se entregar a esse Cristo Jesus glorioso. E tudo se transforma, tudo se muda, tudo se restaura. Mas destruíram a plenitude de Deus da vida deles. E a palavra diz que depois de tudo isso, Deus chega para a serpente, dá a sentença. Chega para a mulher, dá a sentença. Chega ao homem e dá a sentença. A serpente rastejaria o resto da sua existência. A mulher sofreria dor de parto e seria inimiga da serpente. Ah, que coisa! E ainda Deus faz uma declaração profética. E a descendência da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Luta constante. Nunca mais cessaria a luta entre o bem e o mal. Nunca mais cessaria. Haveria uma luta constante no mundo natural e espiritual entre o bem e o mal. O diabo em todo momento querendo destruir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Uma luta constante, até a consumação final. Nunca mais cessaria essa luta até a consumação final. E ao homem, ele deixou muito claro que ele comeria o pão das dores. Deixou muito claro que a terra produziria espinhos e ervas daninhas. E para se alimentar, ele teria que suar para que a terra produzisse. Ou seja, não adiantou o jardim completo, a qual ele ia só cuidar e cultivar. Ele preferiu ficar longe dessa plenitude. Ele preferiu ter uma vida distante do completo de Deus. E aí, Deus faz algo que, não porque ele é mau, é julgador, é porque a plenitude dele não coabita com o pecado, com a iniquidade.
com a desobediência. A plenitude dele é completa, então, para viver o completo, a totalidade de Deus, não pode haver desobediência, não pode existir iniquidade. E aí, para que as coisas não se tornassem pior, para que as coisas não fossem totalmente destrutíveis, Deus teve que, infelizmente, expulsar Adão e Eva do jardim. Fez roupa para eles e os expulsou do jardim. Cuidou daquilo que trazia vergonha, né? Porque eles esconderam de Deus com vergonha da nudez. Então Deus colocou roupa, fez roupa para eles, para que a vergonha deles não fossem destrutíveis para a vida deles. Até nisso Deus teve zelo e cuidado, porque Deus não abandona, Deus não despreza, Deus, Ele trata, Deus, Ele cura, Deus, Ele sara, Deus, Ele transforma, Deus, Ele restaura. Deus faz a pessoa nascer de novo, faz a pessoa abandonar o pecado, a iniquidade. O ser humano só consegue abandonar o pecado e a iniquidade quando quer viver essa plenitude, o completo, a totalidade de Deus. Então, no versículo número 22 do capítulo 3, diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Entenderam? Foram expulsos porque lá tinha a árvore da vida. Era o próximo passo do inimigo para destruir a imagem e semelhança de Deus. Porque daí a iniquidade se tornaria para a eternidade. Mas Deus é poderoso e muda a história. Então é interessante que na Bíblia judaica diz que esses querubins com a espada flamejante, essas espadas girava por toda a direção. Ninguém podia entrar mais no caminho da árvore da vida. Só um que foi digno de estar e entrar e poder ser o Salvador, só um único ser humano chamado Jesus Cristo, o único ser chamado Jesus Cristo, só Ele venceu todas essas verdades, só Ele venceu, só Ele conquistou, só Ele pode nos dar a árvore, o fruto da árvore da vida. Deus confiou em Adão e Eva. Deus confiou em Adão. Mas preferiram ter a independência do que viver a plenitude. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esse dia, o terceiro dia dessa semana da plenitude de Deus. Nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra. Que nós tenhamos o temor, Senhor, e nunca possamos nos afastar desta verdade. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que o inimigo está planejando para nos destruir. Nos dê o discernimento pelo Teu Santo Espírito e que nós possamos, Senhor, ter temor o tempo todo de querer viver a Tua plenitude, Senhor. Oh, Senhor, que não percamos a nossa coroa incorruptível, que não percamos, Senhor, a nossa morada celestial. Que não percamos, Senhor, a obra da cruz do Calvário, que nos resgatou de novo como filhos amados. Só em Cristo Jesus somos e podemos se tornar filhos do Senhor, Deus Pai. Porque pela doação dele na cruz,
o Senhor nos dá a permissão de chamarmos de Abba, Pai, Deus Abba. Então, Senhor, muda esse nosso conceito. Precisamos. Muda essa nossa estrutura que nos faz ser pecadores iníquos, que nos faz todos os dias querer ser independentes, Senhor. Não. Queremos a totalidade da dependência em Ti, sermos consolados pelo Teu Santo Espírito e ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nos desperta, porque o inimigo vai usar aquilo que pode nos convencer, como fez com Adão, Senhor. E nós não queremos, Senhor, perder. Nós queremos comer da árvore do fruto da vida. É o que nós te pedimos em oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de nós. E até amanhã, no 4º dia da semana da plenitude de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!